Vamos a mais um vídeo aqui. Dessa vez eu vou falar de vorticidade. Esse aqui é uma continuação daquele vídeo que a gente fez falando de d beta mais d alfa sobre dt igual a del u1 del x2 mais del u2 del x1. E a gente resumiu tudo que a gente viu naquela aula, não sei se eu falei exatamente isso, mas como sendo a parte simétrica, deixa eu chegar mais perto do microfone, a parte simétrica do gradiente de U, que é o tensor taxa de deformação, que é igual a meio de grade de U mais grade de U transposto. Beleza. Bom, agora a gente vai definir, se a gente somou aqui alfa com d beta com d alfa, a gente vai querer investigar agora o que seria o d beta menos o d alfa. Isso aqui vai ser justamente velocidade angular do fluido. Isso aqui é uma componente da velocidade angular de um fluido, que é dada pela parte transposta pela parte antissimétrica do gradiente de velocidade. Então, se isso aqui seria a parte simétrica, a parte antissimétrica seria igual a del U1 del x2 menos del U2 del x1. Só que isso aqui dividido por meio. E isso aqui também dividido por meio. E, bom, para eu me livrar, deixa eu escrever isso aqui de um jeito melhor. Jogar isso aqui pra cá, isso aqui pra cá, tirar isso aqui, jogar isso aqui pra cá com uma igualdade. Beleza. Para nos livrarmos desse 1 sobre 2, definimos a vorticidade como sendo igual a 2 vezes a velocidade angular, beleza? Sendo igual ao hot de U. Porque isso aqui é uma componente do tensor taxa de rotação. E isso aqui é justamente o hot. Se você fizer o dot com Levi-Civita, vai te dar justamente uma componente do tensor taxa de rotação, beleza? Então é assim que a gente define a vorticidade, é justamente só para se livrar de uma constante, esse 1 sobre 2, a gente multiplica as componentes da velocidade angular Foi mal, eu viajei. Eu tô muito cansado, cara. Tipo, tá de noite. Se parecer que eu tô morrendo é porque talvez eu esteja morrendo mesmo, né? De sono, né? Se for o caso de canseira. Então a gente vai ter as componentes aqui. Peraí que meu mouse. Del 3, del x2 menos del 2, del x3, vírgula 2 tem que ser igual a del u. Aqui eu usei 1, 2, 3. Aqui eu tenho que usar 2, 3, 1 menos del U1 del x3, x3 tem que ser igual a del 2 del x1 menos del U1 del x2. Beleza? Então, essa parte aqui é basicamente isso. A gente definiu esse vetor, tá? O vetor vorticidade. A partir disso, justamente para se livrar dessa constante que fica aqui na frente das componentes do tensor taxa de rotação, que é justamente a velocidade angular do fluido. E a partir disso, a gente pode definir uma propriedade global, que é a circulação. A circulação, o que ela seria? Ela é o quanto um contour, eu vou escrever aqui a parte integral, C, que é o contour de um fluido, ele vai querer, evidentemente, carrear, eu não sei se carrear é a palavra correta, mas carrear, por exemplo, se eu tenho um fluido que realiza essa trajetória aqui fechada, certo? Se eu colocar aqui uma folha, por exemplo,
o quanto que essa folha vai querer seguir, o quanto o fluido vai fazer essa folha seguir esse mesmo trajeto, com qual intensidade. É basicamente isso que é circulação média. E se você viu isso aqui e já pensou em aplicar o Teorema de Stokes, parabéns, é isso mesmo que a gente vai fazer. Isso aqui é a integral de superfície da vorticidade em ds. Beleza? Então, isso aqui não vou focar muito nisso aqui, é basicamente uma definição de uma propriedade global usando o Teorema de Stokes para chegar nessa relação, né, que correlaciona circulação com vorticidade. Beleza? Bom, agora vem uma parte mais interessante aqui, que é a seguinte. Vamos analisar o movimento de uma fibra. Beleza? Então eu vou ter aqui jogar aqui um pouco mais pra cá. Eu vou ter aqui um espaço tridimensional, x3, x1 e x2. Vamos imaginar que eu tenho uma fibra aqui, com distância da origem aqui sendo x, dx, né? Opa, perdão, x. E aqui sendo x mais dx. Aqui eu vou ter nesse ponto eu tenho uma velocidade du, u, e aqui eu vou ter u mais del x mais, dx. Beleza? Se eu quiser analisar o diferencial dessa velocidade, eu vou ter que du é igual a du1, vírgula, du2, du3. Então, eu vou poder escrever du1 como sendo u1 mais del u1 del x1 dx1. Perdão, isso aqui não tá certo, é só isso aqui mesmo. Mais del u1 del x2 dx2 mais del u1 del x3 dx3, diferencial 1 e 2 del u2 del x1 dx1 mais del u2 del x2 dx2 mais del u2 del x3 dx3. du3 isso é igual a del u3 del x1 dx1 mais del 3 del x2 dx2 mais del 3 del x3 dx3, beleza? Disso aqui a gente percebe que a gente pode escrever isso aqui em notação inicial como sendo dui tem que ser igual a dui del xj dxj. Beleza? Ou seja, a gente pode escrever du como sendo dx dx dot dx dot grade de u, que é igual a grade de u transposto dx dot dx, beleza? Então isso aqui a gente pode provar para abrir notação inicial, mas é bem rapidinho. E eu gravei essa aula antes e ela ficou com 20 minutos. Então acho que eu falei muita merda, tipo, gastei muito tempo fazendo coisa que não precisava. Essa aqui tá sendo bem mais rapidinha. Eu tô meio que voando pelos tópicos. Então eu acho melhor, mais resumidinho assim, do que ter uma aula muito longa. Vamos então decompor o tensor
gradiente de U do seguinte modo. Temos que grade de U, ele pode ser escrito como a soma da sua parte simétrica com a soma da sua parte antissimétrica, certo? Bom, a gente sabe que D tem que ser igual a D, U1, U1, D12, D13, D21, D22, D23, D31, D32, D33. E a gente sabe que por ser simétrico, a gente sabe que D tem que ser igual a D transposto, que é igual a D11, D21, D31, D12, D22, D32, D13, D23, D33. Só que para esses dois serem iguais, a gente tem que concordar que D1, D12 tem que ser igual a D21, D13 tem que ser igual a D31, D32 tem que ser igual a D23. Então, e o que a gente pode tirar disso aqui? Por que isso aqui é interessante? Porque para a gente descrever o tensor taxa de deformação, a gente no fundo só precisa de quantas informações? Você deve pensar, olha, como se é uma matriz 3x3, a gente precisa de 9 informações para descrever completamente. Só que na verdade a gente só precisa de 6, porque essas 3 aqui são iguais. Então a gente precisa aqui dessas 3 informações, mais os elementos da diagonal. Então 3 informações. Então dá 6 informações. Só que mais interessante do que o tensor taxa de deformação, a gente tem o tensor taxa de rotação, que ele é um tensor antissimétrico. Ele não é assimétrico, ele é antissimétrico. O que isso quer dizer? Que W transposto tem que ser igual a menos W. E o que isso significa pra gente? Cara, isso tem uma implicação muito legal, que é a seguinte. Eu vou desenhar aqui a matriz W. 1, W, ômega 1, 2, ômega 1, 3, ômega 2, 1, ômega 2, 2, ômega 2, 3, ômega 3, 1, ômega 3, 2, ômega 3, 3. Isso aqui é igual a ômega, certo? Só que eu vou fazer o transposto disso aqui, então eu vou apagar esses índices aqui. Eu vou ter que trocar esses índices que não são da diagonal aqui. Tá? Então, esse aqui vai ser o 2, 1, 3, 1, 1, 2. Meu Deus, agora vem a parte que eu não posso confundir, né? 3, 2. Seria 2, 3, né? Aqui seria o 1, 3, aqui seria o 2, 3 e aqui o 3, 3. Tá. Esse aqui, então isso aqui tem que ser igual a menos o ômega original. Que nossa, eu devia ter só copiado e colado da matriz, eu sou um idiota. Esse aqui tem que ser igual a menos ômega 1, 1, menos ômega 1, 2, menos ômega 1, 3, menos ômega 2, 1, menos ômega 2, 2, menos ômega 2, 3, menos ômega 3, 1, menos ômega 3, 2, menos ômega 3, 3. Percebam, como os elementos da diagonal são iguais, peraí, deixa eu ver se está gravando o áudio, às vezes o áudio buga, né? Como os elementos da diagonal são iguais, para ômega 1, 1 poder ser igual a ômega, menos ômega 1, 1, os elementos da diagonal tem que ser, os elementos da diagonal tem que ser 0, evidentemente. Então isso aqui é 0, 0, 0. E aí a gente vai partir para a mesma análise que a gente fez no tensor de antes. Então a gente tem que ômega 2, 1 tem que ser igual a menos ômega 1, 2, ômega, enfim, vocês entenderam. A gente vai fazer essa análise aqui 3 vezes. Então vai ser ômega 3, 3, 1 tem que ser igual a menos ômega 1, 3.
No fundo, a gente vai precisar de 3 informações para descrever esse tensor. Se a gente tiver esses 3 aqui, esses 3 termos aqui, a gente consegue descrever ele por completo. Então, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar disso que a relação que qualquer tensor de segunda ordem antissimétrico tem um vetor dual correspondente. Por quê? Porque se eu preciso de 3 informações para descrever esse tensor, isso é o que? É um vetor. Não que o W seja um vetor, ele não é. Mas ele tem ele está intimamente ligado a um vetor, porque assim, tal como um vetor, para descrever ele completamente, no fundo eu só preciso de 3 componentes. Entendeu? Que é justamente o vetor dual. E eu acho que é basicamente isso. Por isso que no começo aqui, quando eu estava falando de componentes do tensor taxa de rotação, eu usei o ômega, cadê? Em algum lugar aqui, ômega 3. Porque eu só preciso de fato de 3 componentes, porque a outra parte vai ser igual a essa, só que negativa. Deu pra isso aqui? Bom, basicamente isso aqui ficou muito grande, olha. 16 minutos, ficou mais curto que a outra ainda. Basicamente isso aqui que eu queria mostrar. Vorticidade, circulação. Circulação não é muito interessante, pelo menos por agora. Não vi sendo utilizado muito no curso por enquanto, mas a gente pode relacionar circulação com vorticidade através do teorema de Stokes. E eu acho que é isso. Falamos aqui do movimento de uma fibra. Falando aqui que podemos dividir o grade de 1 numa parte simétrica e antissimétrica. Eu acho que no mais é isso. Obrigado pela atenção e até mais.